Bom, vamos avançar. João, ontem reverberou muito uma fala do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, que eu gostaria de ouvir os comentários de Walter e Olavo sobre o tema. Pois não, João? Na verdade, foi um documento, Pitoli. Esse documento foi publicado nas redes sociais dele. Ele fez um comentário também no X. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, divulgou uma carta em que condena o regime venezuelano de Nicolás Maduro. E aí nessa carta, essa nota oficial diz o seguinte, abre aspas, 1 ano depois de o ditador Nicolás Maduro desafiar a vontade do povo venezuelano ao se declarar vencedor sem fundamento, os Estados Unidos permanecem firmes em seu apoio inabalável à restauração da ordem democrática e da justiça na Venezuela. Maduro não é o presidente da Venezuela e seu regime não é o governo legítimo. Maduro é o líder da organização narcoterrorista Cartel de los Soles, responsável pelo tráfico de drogas para os Estados Unidos e a Europa. Maduro, atualmente indiciado por essa nação, corrompeu as instituições venezuelanas para auxiliar o esquema criminoso de narcotráfico do cartel para os Estados Unidos. Fecha aspas. O secretário de Estado ainda afirmou que os Estados Unidos continuarão trabalhando para responsabilizar o regime que considerou corrupto, criminoso e ilegítimo de Maduro. Abre aspas. Aqueles que fraudam eleições e usam a força para tomar o poder minam os interesses de segurança nacional dos Estados Unidos. Fecha aspas. Essa declaração, importante trazer esse ponto aqui, se dá depois de a petrolífera norte-americana Chevron anunciar a retomada de suas operações na Venezuela com o aval do presidente Donald Trump. A decisão estabelece que nenhum royalty ou imposto será destinado ao regime do presidente Nicolás Maduro. Essa informação repercutindo bastante também. Em março, Trump havia revogado uma licença que permitia a essa empresa extrair o petróleo da Venezuela. Lembrando que a Venezuela tem uma das maiores reservas petrolíferas do mundo. A produção de petróleo do país se manteve em 900 mil e 1 milhão de barris diários em junho, mesmo depois da redução das operações de empresas norte-americanas. Olavo, Walter, pontos importantes. Primeiro que esse Maduro, chefe dessa organização criminosa, é recebido no Brasil com honras de chefe de Estado pelo amigo Lula. Amigo Lula. Amigo que Maduro não poupa esforços para dar uma alfinetada, para taxar, como começou na última semana, enfim. Agora, se Marco Rubio trata dessa forma Nicolás Maduro, isso por conta de 1 ano da eleição, lembramos hoje 1 ano dessa eleição fraudulenta na Venezuela, e que nós só descobrimos o tamanho da fraude em função do aprimoramento do processo, com as urnas imprimindo o voto na Venezuela, exigência feita por Biden, para a gente ter uma ideia, hoje 1 ano. Se a gente tem Maduro classificado dessa forma por Marco Rubio, a gente pode imaginar o que os Estados Unidos já têm de informação com relação ao financiamento de campanhas eleitorais por esse grande esquema, esse narco-estado venezuelano, o financiamento de outras nações, de outras campanhas em outros países. Isso já deve estar na mão do Rubio, se não em andamento, para que a gente entenda de fato como esse grande esquema, liderado por Chávez, hoje liderado por Maduro, abastece campanhas eleitorais da esquerda na América Central, Caribe e América do Sul. Marco Rubio já tem essa informação. E aí, muito provavelmente, parte do que a gente vai assistir daqui para frente, de sanções e outras questões que virão dos Estados Unidos direto para o Brasil, isso já pode ser um efeito Maduro, um efeito Carvajal, porque não dá para fugir desse tema. Quando a gente fala de financiamento de campanha na América Central, Caribe e América do Sul, quando o assunto é esquerda, a gente passa pelo narcotráfico, Olavo. A Bíblia diz que quando o povo escolhe mal, né, quando o governo é injusto, o povo geme, né? Então, nesse ponto, Pitoli, eu vou dar um passo para trás antes da Venezuela e falar de Cuba. Hoje, você que acompanha a realidade de Cuba hoje, um país que experimentou ali um afastamento das questões econômicas dos Estados Unidos, uma sanção econômica, hoje cai aos pedaços. Cuba cai aos pedaços. Amigo ouvinte, em Cuba tem uma marca de creme dental de acesso à população e diz que é horrível. Não tem acesso à comida.
Não tem. Tem pessoas em Cuba que nunca comeram morango, por exemplo, né? Então, não podemos esquecer que Cuba passou por uma sanção. Agora, caminhando pela Venezuela, a história está posta. Então, o que nós experimentamos no Brasil é uma venezualização, desculpa aí o neologismo, mas é o mesmo processo implantado globalmente nesse sul, da Sul-América, fortemente pelo Foro de São Paulo. O que vemos na Venezuela de sanção, o que vemos na Venezuela é o que nós estamos experimentando, o que já aconteceu, é o que está acontecendo hoje no Brasil. É uma sistematização uníssona, de processos uníssonos já previstos no Foro de São Paulo e com apoio desse grupo de esquerda sul-americano. Fortemente também, não podemos esquecer, de Rússia, China, Irã. E lembrando, Pitoli, que o Brasil tanto caminha do lado errado que já temos bancos brasileiros tentando utilizar o sistema SWIFT, entre aspas, chinês. Já se projeta o fim das Big Techs americanas, matéria do Estado de São Paulo desse final de semana. Quais softwares você pode usar se os das Big Techs americanas saírem do país? Só lembra que de Cuba, passando por Venezuela, e o que acontecerá a partir da semana que vem no Brasil, a conta é paga pelo povo. Os governantes vão, bem obrigado. Quem paga, quem se ferra, é o povo. Está lá o neto do Castro, né? Do Fidel Castro. Walter, te ouvi sobre essa fala de Marco Rubio classificando Maduro como chefe de organização criminosa narcotraficante internacional. Walter. Eu quero lembrar um episódio que foi a invasão do Panamá, em 1989, Vitória. Os Estados Unidos colocaram 27 mil marines no Paraná e prenderam o ditador, à época, o Manuel Noriega. Não sei se vocês estão lembrados disso. Sim, bem lembrado. E o Noriega foi preso exatamente sob a mesma acusação. Ele tinha sido indiciado pela Justiça de Miami. Lá nos Estados Unidos a justiça penal é nos estados, né? A jurisdição é estadual. Ele tinha sido indiciado num tribunal de Miami por tráfico de drogas. Então eles foram lá, fizeram uma invasão. Talvez pela primeira vez, eu acho que de fato uma previsão do Olavo de Carvalho, ela pode se concretizar a partir disso que o PT está tentando fazer, criar esse pseudo-sentimento de nacionalismo, coisa que essa esquerda nunca teve. E acho que coloca em risco a eleição do ano que vem, sim, sob essa alegação. Estamos salvando a democracia contra as invasões exteriores. Vocês vejam, está na minha página. Eu queria falar as duas coisas, a fala do Marco Rubio e a publicação do professor Olavo de Carvalho, do dia 3 de agosto de 2020, está lá no meu Instagram. O Olavo disse o seguinte: em 2020, nós estamos em agosto quase de 2025, passados 5 anos, vejam como ele foi profético. Em menos de 2 anos, o Brasil será uma ditadura chavista, contra a qual o povo, tal como acontece na Venezuela, nada poderá fazer. Não se iludam com a possibilidade de reverter pelo voto o curso das coisas. Se a elite mandante sentir que as suas perspectivas eleitorais não são das melhores, as eleições serão suspensas ou as chapas de direita serão proibidas. Tudo sob o pretexto mais lindamente democrático do mundo. Só o conflito entre Estados Unidos e China pode impedir que isso aconteça. Olavo de Carvalho, 3 de agosto de 2020. Nós estamos assistindo à retórica do PT, nós estamos vendo como é que as coisas estão se precipitando, e eu não duvido mais de nada porque o Olavo acertou na mosca. E eu quero lembrar, João, e ouvintes, e Pitoli, o que disse ontem o Marco Rubio de novo. Né? O Marco Rubio falando com relação a essa questão, ele disse o seguinte: o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, está indiciado, está escrito aqui no X dele, está indiciado por trazer drogas para dentro dos Estados Unidos. Então, ele declarou que ele não é democrático,
Ele declarou que o governo da Venezuela é ilegítimo e declarou que o presidente Nicolás Maduro já está indiciado nos Estados Unidos. Bom, de agora para frente, vamos ver o que vai acontecer. Muito provavelmente, certamente, não diria nem muito provavelmente, eu acho que ele vai acabar preso nos Estados Unidos. Queira Deus que sim. Lembrando que Lula é amigo de Maduro, embora o TSE não tenha deixado a gente falar disso durante o pleito em 2022. GG. E será que alguém vai dizer, Pitoli, que isso é uma invasão na soberania da Venezuela? Mas, por exemplo, vão dizer que a taxação que a Venezuela aplica sobre produtos brasileiros é culpa de Eduardo Bolsonaro? Não é? 70%. 15 a 77, Walter. 15% a 77% de taxação. Vai culpa do Eduardo também? Mas vamos lá.